Olá, este é mais um programa Interação. Hoje, com a participação de Fábio Medina Osório, renomado advogado e presidente do Instituto Internacional de Estudos do Direito do Estado. Fábio, uma grande satisfação ter você aqui conosco. Uma satisfação e uma honra, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Fábio, nós convidamos você aqui para tratar de um tema que consideramos extremamente relevante para a nossa sociedade. A questão do fortalecimento institucional que o Brasil conquistou nos últimos anos. Gostaria que nós abríssemos essa nossa conversa com a sua visão de como o Brasil tem evoluído nesse processo. É fundamental reconhecer que o Brasil, se nós considerarmos o raio dos países emergentes como futuras grandes potências, o Brasil de fato já é uma grande potência, a China, Índia, Rússia, enfim, o BRIC, o Brasil, sem dúvida alguma, é o país com o marco institucional mais sólido dentre estes países, o que é um atrativo no médio, no longo prazo, para fins de carregar investimentos para o país. Não é à toa que o Brasil está na linha dos principais investimentos hoje. Não é à toa, porque isso denota uma perspectiva de segurança jurídica para os investidores que, trazendo seus recursos, seus investimentos, sem dúvida alguma, expandem a probabilidade de atingir e satisfazer direitos fundamentais das pessoas, dos usuários, dos serviços e da cidadania em geral. Claro que quanto mais investimento, maior a nossa oferta de empregos, de trabalho, renda, e isso alimenta a roda da economia. Sem dúvida alguma. Obviamente é um desafio muito grande do país em traduzir em menores índices de desigualdade social e principalmente maior qualidade nos serviços públicos de uma maneira geral. Isso vale para todos os poderes da nação. Você sente que nessa divisão dos poderes, né, existe uma diferença entre o fortalecimento de cada uma, ou você acha que nesse processo de desenvolvimento do Brasil todos estão acompanhando o mesmo ritmo? A percepção que se tem é que, de fato, talvez o Poder Judiciário e as chamadas instituições essenciais à função jurisdicional, a advocacia privada, a advocacia pública, o Ministério Público, principalmente, e o próprio Judiciário, são instituições que se sobressaem nesse cenário como um grande diferencial do Brasil no mundo globalizado hoje e principalmente dentre os países emergentes. No seguinte sentido, que essas instituições efetivamente alcançaram um marco de desenvolvimento muito interessante, peculiar e bastante avançado. Fábio, eu fico com a impressão que o Brasil, a partir da abertura econômica, acompanhou esse processo de desenvolvimento do fortalecimento das instituições. Surgiram as agências reguladoras, o judiciário também se aprimorou, enfim. O que eu gostaria de saber de você é se essa questão desse fortalecimento, ele na prática também acontece. A gente vê denúncias de corrupção cada vez maiores no nosso país. E aí fica a dúvida, será que existia o mesmo nível de corrupção no passado, porém as instituições não tinham força o suficiente para trazer à tona? Ou será que esse número, esse índice da corrupção vem aumentando? Hoje é muito difícil conseguir medir a questão da corrupção, mesmo à luz de critérios como Transparência Internacional, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional ou a própria Organização das Nações Unidas. Há uma preocupação permanente com a chamada gestão da integridade, envolvendo as instituições no mundo globalizado. E, naturalmente, o fortalecimento da liberdade de imprensa, da mídia atuante, ela traz à tona, junto com outras instituições fiscalizadoras, essa patologia ao nível de luminosidade que normalmente, muitas vezes, não esteve já em anos passados. Portanto, nós temos que desenvolver a gestão de estatísticas para medir cientificamente de que modo as instituições estão apurando, onde podem existir chamadas cifras ocultas, ou seja, não atuação, omissão de instituições. E para isso nós temos instituições aí, organismos internos no Brasil bastante bem formatados. Obviamente, ainda é necessário avançar muito e em busca do aperfeiçoamento dos resultados que a cidadania merece. Você trouxe pontos importantíssimos. Nós precisamos mensurar esse nível de ponto de vista científico, senão não conseguiríamos ter uma análise mais clara e nem bolar alternativas que tornem esse processo ainda mais eficiente. Outro ponto que você levantou nessa resposta, que achei muito inteligente, foi a questão da liberdade de imprensa. Aqui no Brasil ainda existe uma discussão se ela está sendo ameaçada a níveis como nossos vizinhos, a Argentina, onde cada vez mais a intervenção do Estado sobre a imprensa tem mostrado o risco institucional que corre todas as instituições, não só a imprensa,
que podem acabar perdendo forças para o executivo. Você realmente acha que o Brasil tem uma possibilidade de uma ameaça, ou você acha que a nossa democracia é sólida o suficiente para garantir esse direito de liberdade de expressão? Eu acho que a democracia brasileira é sólida o suficiente, mas as instituições devem permanentemente ficar alertas, porque um dos pilares essenciais ao Estado democrático de direito é a liberdade de imprensa. Obviamente que os abusos e as distorções, as deformações pontuais, elas já são passíveis de equacionamento através dos mecanismos que existem, como as ações reparatórias ou indenizatórias por danos morais. Portanto, é muito necessário que haja uma visão cautelosa no sentido de evitar qualquer iniciativa que possa traduzir algum tipo de ingerência sobre a liberdade de imprensa, porque os mecanismos repressores para os eventuais abusos já existem na legislação brasileira. Em outras palavras, o que você está dizendo é que aquele veículo que divulgar uma informação que tem a responsabilidade sobre essa informação. Exato, correto? E que aprimore também os seus filtros internos, principalmente no sentido de apurar, no âmbito do chamado jornalismo investigativo, pautas corretas, com algum tipo de devido processo para a produção da informação. A opinião pública ela tem o direito de ser livremente informada e também com informação veraz, o que é fundamental para o aperfeiçoamento da cidadania. Em mais de uma oportunidade aqui no programa Interação, Fábio, já comentei que mais vale libertar 100 culpados do que condenar o inocente. Essa questão do fortalecimento institucional, eu gosto muito de trazer essa questão à tona. Por quê? Bom, você como renomado advogado já defendeu alguns políticos de acusações e todos os cidadãos brasileiros têm o direito à defesa e justamente é nesse momento que se separa a verdade e as falácias que muitas vezes alguns são acusados. Muitas vezes eu vejo no Brasil aqui uma caça às bruxas. Em determinado momento vejo a imprensa levantar, e acho que está certo ela levantar, existem evidências, porém daí a tirarmos conclusões dizendo que esses acusados já têm que ser condenados sem provas, isso eu acho um perigo para a democracia. Gostaria que você discorresse um pouco do direito que cada pessoa tem de se defender e essa questão de evidências, provas e conclusões. Perfeito, Gustavo. Acho que você tocou num ponto essencial aqui, porque a uma imprensa livre corresponde o princípio da responsabilidade. De outro lado, as pessoas em geral, todos nós, temos o direito sagrado à presunção de inocência. E é necessário separar efetivamente aquilo que constitui prova, aquilo que constitui indício, aquilo que constitui um indício isolado, aquilo que constitui uma rede de indícios extremamente sólida, daquilo que constitui uma mera suspeição sem fundamento algum ou daquilo que eventualmente constitui calúnia. Porque também qualquer instituição pode ser instrumentalizada para fins de cometimento de calúnias, inclusive com propósitos ocultos muito, evidentes ou muitas vezes não tão evidentes, mas ligados a projetos econômicos ou políticos, de tal sorte que as instituições elas devem se subordinar ao princípio da responsabilidade. Esse princípio é fundamental e também é estruturante do Estado democrático de direito, porque nenhuma instituição está imune à responsabilidade dos seus membros e dela própria. Eu gostaria que você discorresse um pouquinho mais dessa expressão que é fantástica, que é o Estado democrático de direito. Para aqueles que estão em casa, compreendam quais são os direitos e deveres que também o cidadão brasileiro tem. Bom, o Estado democrático de direito pressupõe, efetivamente, um Estado constituído sob a égide de uma Constituição livremente votada, aprovada por um parlamento eleito. E é o princípio democrático que dá raiz a esse Estado, no qual as leis são balizadores dos atos de todos nós, e no sentido de vedar o arbítrio, de que um homem se submeta ao arbítrio de outrem. Portanto, esse é um dos pressupostos do Estado democrático de direito. Obviamente que atualmente nós podemos falar num Estado democrático de direito que está buscando ampliar a cidadania, buscando combater a desigualdade social, buscando eliminar distorções, deformações e satisfazer na maior extensão possível os chamados direitos humanos ou os direitos fundamentais das pessoas. Mas para isso é necessário nós compreendermos que esses direitos eles têm uma complexidade. Muitas vezes você vai defender o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e significa também buscar a erradicação da pobreza através de políticas públicas comprometidas com um equilíbrio de direitos econômicos, de direitos relacionados à ordem ambiental,
para que o Brasil possa crescer dentro de uma agenda sustentável. Portanto, essa ideia de direitos humanos ou de direitos fundamentais relacionada ao Estado Democrático de Direito é uma ideia que pressupõe níveis e direitos muito distintos entre si. O direito que nós temos, todos nós, a presunção de inocência, corresponde também ao direito a que as instituições fiscalizadoras sejam eficientes e atuem em busca de informações verazes. Lembrando que nesse processo é sempre muito importante considerar que a lei é igual para todos. Perfeitamente. Muitas vezes nós vemos protestos, como volta e meia acontece no Brasil, onde as pessoas se sentem no direito de protestar, e é livre esse direito, no qual nós defendemos, e achamos que a sociedade brasileira realmente precisa se manifestar, porém promovem algumas passeatas, retardando o trânsito, ou até mesmo bloqueando o trânsito, fazendo barricadas, queimando pneus, enfim, prejudicando o meio ambiente, prejudicando o ir e vir das pessoas. Perfeito. Em detrimento delas mesmas. Então precisamos ter esse cuidado de que não podemos interferir na liberdade dos outros. Nenhum direito é absoluto. Você chamou atenção para essa questão das passeatas e agora, recentemente, o Ministério Público do Trabalho notificou um determinado setor no sentido de que ele tem que avisar com 72 horas de antecedência a sua manifestação. Isso não é uma restrição ilegal, ao contrário, é uma previsão constitucional. Portanto, os movimentos sociais, todos eles também se subordinam ao Estado Democrático de Direito. Você não pode agredir ou esmagar direitos alheios para tentar satisfazer de modo egoístico aquilo que você reputa como sendo seu direito, a sua própria pretensão. Perfeito. Todos nós estamos subordinados à lei e ao direito. Fábio, agradeço muito então essa conversa até o momento. Vou chamar os nossos comerciais e vamos continuar essa agradável conversa com Fábio Medina Osório, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Até daqui a pouco, fique conosco. Estamos de volta com Fábio Medina Osório, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Fábio, conversávamos no bloco anterior sobre corrupção e sobre a questão do fortalecimento institucional e a democracia. Se o Brasil tinha uma democracia que era madura o suficiente para evitar que acontecimentos ao nosso redor, aqui na América do Sul principalmente, viessem contrário a isso, mirassem o enfraquecimento das nossas instituições que garantem o nosso Estado de Direito. A questão da impunidade que a gente não pode deixar de tratar. Como você enxerga? Você vê que o Brasil tem sido eficiente no tratamento dado as conclusões nos processos em que pessoas são indiciadas por corrupção? E uma questão muito importante, corrupção não só no setor público, quando falamos de corrupção também existe no setor privado. E aí cai aquela velha discussão que eu também gostaria muito de ter a sua opinião, de quem é mais corruptor, o corrompido ou propriamente quem chega e faz a proposta? Eu vejo que nós caímos naquela situação do déficit estrutural no setor de estatísticas para apurar os resultados dos processos, principalmente as causas das eventuais falhas que conduzem a nulidades processuais, e se os órgãos investigatórios, os órgãos responsáveis pelas ações punitivas estão sendo eficientes na sua atuação e se eventual lacuna punitiva não é simplesmente decorrência da perspectiva do reconhecimento de direitos aos acusados em geral por parte do judiciário, ou seja, se não está havendo algum tipo de vácuo nesse sentido. Não há essa gestão de estatística hoje no Brasil. O que nós podemos acompanhar é uma percepção de formadores de opinião em relação à atuação, principalmente da mídia, na exposição de patologias do setor público, ao mesmo tempo misturando situações muito distintas, o que é um grave enriquecimento ilícito no setor público, o que é uma situação, eventualmente, de um uso de um carro oficial por uma autoridade pública numa situação em que, eventualmente, a própria imprensa considere que não é adequado, mas há uma polêmica sobre se é adequado ou não é adequado, aquele veículo integrar ou não, eventualmente, um ponto de apoio para a autoridade pública. Então, muitas situações de caráter absolutamente distinto sendo misturadas no mesmo balaio. Isso é complicado. Portanto, nós precisamos ainda amadurecer institucionalmente do ponto de vista do enfrentamento dessas situações. Entendo que a questão da impunidade passa pela gestão cada vez mais aperfeiçoada do sistema sancionador, do sistema punitivo como um todo.
muito menos pela redução dos direitos dos acusados, das pessoas em geral, ou pela execração pública de quem quer que seja ele político, seja ele empresário, porque os danos morais geralmente são irreversíveis. Passa pelo aperfeiçoamento dos sistemas investigatórios, com convicto respeito aos direitos humanos, passa pelas novas tecnologias, passa por critérios aperfeiçoados de seleção de prioridades, porque sem selecionar prioridades, eventualmente, nós sabemos que é impossível atuar em todos os campos ao mesmo tempo. Portanto, a questão da impunidade no Brasil, primeiro, ela não tem sido medida. Segundo lugar, para ser enfrentada, ela precisa ser visualizada em termos de déficit de gestão também. Déficit de gestão na área investigatória, déficit de gestão na área dos processos, no sentido de estabelecer critérios, prioridades e novas tecnologias a serviço do bem comum. Fábio, você é autor deste livro, A Teoria da Improbidade Administrativa, a má gestão pública, a corrupção e a ineficiência. Gostaria que você fizesse uma síntese dessa obra, porque eu acho que são temas importantíssimos que estamos discutindo aqui. Você acredita, por exemplo, falando de má gestão pública, que as nossas instituições fiscalizatórias e com poder de polícia têm sido realmente efetivas no combate dessa corrupção? Nós temos uma exposição muito maior dessa enfermidade institucional e social no Brasil nos últimos anos. Isso é positivo, de um lado. De outro, nós temos também uma preocupação no sentido de agregar maior efetividade a essas instituições. No caso do livro, ele trata da Lei da Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 1992, que é uma lei que tem sido também muito utilizada, mas que necessita ser medida no plano da sua eficácia e do tipo de utilização que ela vem tendo. Se ela tem produzido mais injustiças, ou se ela tem sido corretamente aplicada pelas instituições. Portanto, nós propugnamos pela medição da atuação das instituições, inclusive das instituições fiscalizadoras. E avançando um pouco o tema da regulação, como você vê, depois da abertura econômica, a implantação das agências regulatórias? Você acha que ela chegou para colaborar mais com o mercado ou para servir de agentes políticos em relação ao mercado? Eu penso que a concepção das agências reguladoras ela é inevitável. Ela provém do sistema norte-americano e do sistema inglês antes, ainda com os chamados quangos, e ela se propagou pela Europa e também entrou no Brasil de uma forma muito positiva. Porém, é necessário aperfeiçoar. Não há independência nas agências reguladoras se não houver orçamentos adequados, se não houver mandatos com longevidade suficiente para garantir a autonomia desses personagens frente ao poder econômico e frente ao poder político. E com indicações que sejam técnicas e não políticas. E critérios técnicos para a nomeação desses seus membros. Também é necessário anotar que os tribunais administrativos no Brasil passam por uma crise semelhante. O problema dos mandatos, os critérios nas nomeações e o acesso à justiça. Quando nós pensamos em acesso à justiça, não é somente e exclusivamente pelo judiciário. Quem tem o dever maior de possibilitar o acesso à justiça no sentido amplo é o próprio Poder Executivo, o Poder Legislativo também, no sentido de ampliar o acesso a bens e serviços que satisfaçam direitos fundamentais e direitos humanos das pessoas em geral. Portanto, eu percebo que há uma crise estrutural na regulação no Brasil ainda, em função da defasagem no tocante ao que se percebe no direito comparado. Principalmente, frisando aqui novamente, o problema da longevidade dos mandatos, que garanta a autonomia, os critérios técnicos na seleção dos membros e o fortalecimento dos tribunais administrativos em geral, que é outro passo decisivo para o amadurecimento das nossas instituições e da nossa democracia. Um exemplo que eu acho muito rico de se trazer aqui para esse debate, essa discussão, é a questão ambiental. Essa regulação do processo ambiental, porque nós temos dois interesses, como você trouxe anteriormente no nosso primeiro bloco. A questão do interesse intrínseco do meio ambiente, que obviamente todos nós queremos ter um ar mais puro, ter uma paisagem mais bonita, ter uma floresta preservada, ou seja, nós queremos obviamente o bem da natureza, que é o ambiente onde vivemos e no qual interagimos. Agora, não podemos esquecer o aspecto econômico, ou seja, as cadeias produtivas. Nós temos que ter consciência que no momento que nós limitamos a questão do espaço de plantio, de entretenimento de florestas e preservação das mesmas, nós obviamente estamos fazendo uma opção também, a diminuição da produção, que vai acarretar em aumento de custos aonde?
na comida que temos na mesa. Então, como você vê que está o equilíbrio entre esses dois tópicos hoje em discussão no debate aqui no Brasil? Eu penso que é necessário avançar cada vez mais, principalmente no sentido de proporcionar segurança jurídica e equilíbrio entre direitos que se correlacionam à ordem econômica, à ordem ambiental e que estão ligados ao conceito de desenvolvimento sustentável que foi proclamado enfaticamente pela Convenção de Estocolmo do Meio Ambiente de 1972. Portanto, a ideia de que um meio ambiente ecologicamente equilibrado possa se harmonizar com a pobreza, com a miséria das pessoas, sem a perspectiva da alavancagem de desenvolvimento econômico, é francamente defasada. Portanto, a perspectiva de avanço é no sentido de tornar mais claro o ambiente regulatório, criar, fertilizar o solo da segurança jurídica e, de algum modo, compreender que esses direitos tampouco são absolutos. Tanto o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado já está trazendo embutida a ideia de direitos sociais, de direito à erradicação da pobreza, de direito ao pleno emprego, de direitos econômicos, que, portanto, se correlacionam umbilicalmente com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é uma visão holística do assunto que deve ser especialmente fortalecida. Fábio, nós sempre no encerramento desse programa, nós pedimos uma mensagem dos nossos convidados para aqueles que nos assistem em casa, que ambicionam, muitos deles, ser um advogado de sucesso como você. Qual é o segredo? Quais são os valores que você acha que são importantes para que se chegue lá e como que as pessoas que estão aqui buscando esse sonho possam alcançar? Eu diria o seguinte, cada um tem a sua fórmula, mas evidentemente que você não pode abdicar de valores éticos e de muito trabalho, muita transpiração, muitos estudos para ter uma caminhada segura e poder se fortalecer como profissional em qualquer área, especialmente na área da advocacia. A minha caminhada passou antes 14 anos pelo Ministério Público e posteriormente como diretor jurídico de um grande grupo empresarial e depois como profissional liberal, como advogado. Portanto, é uma fórmula muito específica, mas eu acredito muito no trabalho, na dedicação, no sacrifício e, portanto, na vontade de crescer. Sem isso, ninguém chega a lugar nenhum. E acho que no empreendedorismo, né? Porque sair de uma posição cômoda, que é trabalhar com estabilidade no setor público e arriscar, ou seja, colocar o seu trabalho e capital em risco na privada, sem dúvida requer coragem, determinação, disciplina e a palavra principal que você trouxe, trabalho. Sem isso, eu acho que não tem como chegar a lugar algum. Essa foi a minha fórmula, como eu conheço, por exemplo, profissionais do setor público, tanto do Ministério Público, da magistratura, da advocacia pública, que são grandes referências de trabalho, de sacrifício, de dedicação, de abdicação e de valores éticos. Portanto, essa, inclusive, é a regra geral nessas instituições. De tal sorte que parece que a fórmula que cada um vai construir para si, ela deve ter esse comprometimento ético consigo mesmo e com a própria sociedade, que é a destinatária final do seu trabalho. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui. Agradeço os livros no qual nos presenteou. Foi uma agradável conversa. Com certeza podemos entender um pouco mais dessa questão das nossas instituições que zelam pelo cidadão brasileiro. Muito obrigado, muito sucesso pela frente. Se for possível, ainda mais. Muito obrigado, Gustavo. Agradeço também a audiência e dizer que é uma honra estar aqui nesse espaço tão privilegiado no sentido da qualidade das personagens que trazido por aqui e principalmente desse entrevistador que eu muito admiro. Muito obrigado, Fábio. Bom, você que está em casa, continue interagindo conosco pelo e-mail da nossa TV, ubratv@ubratv.com.br ou pelo nosso Twitter, @Gustavo_N, também pelo Facebook. Muito obrigado pela audiência, até o nosso próximo programa Interação. Até lá!